Brasil, um país independente, um Estado independente, temos alguns problemas para resolver. Quais são esses problemas? Problema 1, reconhecimento. Não adianta ser um Estado sem reconhecimento. Precisamos ter reconhecimento internacional. A Europa tem um problema. A maioria dos países europeus tinham ligações diretas ou indiretas, ou até mesmo culturais, com o aspecto monárquico de Portugal. Então, eles não iriam reconhecer a independência do Brasil antes de Portugal. Aqui na América nós tivemos os Estados Unidos, que reconhece, influenciado em grande parte por aquela política que eles já começaram a lançar, principalmente em 1823, chamada de Doutrina Monroe, que traduzida, né, naquela forma bem sintética que a gente aprende na escola, América para os americanos. Os norte-americanos, eles reconhecem a independência brasileira porque, para eles, a independência brasileira significava a retirada da Europa dos assuntos da América. Ou seja, Portugal saindo do Brasil era a Europa saindo da América. Então, por isso eles vão apoiar. A Inglaterra vai se apresentar como uma opção de intermediária nessa situação entre o Brasil e Portugal. Tivemos que arcar com compromissos financeiros para bancar uma guerra de dependência. Pouco se fala, mas houve uma guerra de dependência, principalmente em províncias do Nordeste. Tivemos que bancar exércitos de mercenários para lutar pela nossa dependência. Aqui na região Centro-Sul foi mais calmo, foi mais tranquilo. Mas no Nordeste as coisas não foram tão fáceis como nós pensamos. Enquanto havia essa guerra, havia uma negociação. E a Inglaterra como intermediário. Após essa negociação, Portugal aceita a nossa independência. Depois de todos os gastos que tivemos com a guerra, Portugal aceita a independência e faz algumas imposições. Para aceitar, ele precisava, resumindo bem, rapidamente, ele queria que Dom João fosse considerado uma espécie de imperador honorário do Brasil. Esse é um ponto que nós aceitamos. Dom Pedro aceitou. Segundo ponto, uma indenização. Deveria ser paga uma indenização a Portugal, porque ele achava que algumas coisas estavam aqui ainda era deles e tal, fora a questão da indenizatória, propriamente dito, pela independência. E ainda tem uma outra questão, é que ele exigia que nós não participássemos ou fizéssemos qualquer aliança com as suas colônias na África. Havia uma tendência nesse momento de algumas colônias se unirem ao processo de independência brasileira, principalmente o caso de Angola. Após esse reconhecimento, a Inglaterra, que havia sido intermediária, ela também vai se apresentar para reconhecer a nossa independência. Só que ela exigirá algumas condições para que reconheça a nossa independência. Entre essas condições, nós temos a renovação de um tratado, na verdade não renovação, mas a assinatura de um tratado que fosse, na verdade, uma espécie de reprodução aprofundada daquele tratado de amizade e aliança que tinha sido feito lá em 1810. Entre Portugal e Inglaterra. Agora, Portugal não tem soberania sobre o território brasileiro. Agora o Brasil é um país independente. Então o acordo, o tratado tem que ser feito entre quem? Entre Brasil e Inglaterra. Um porto em Santa Catarina, onde ele pudesse reimportar produtos, está pagando apenas um valor mínimo de 5% relativo à movimentação, que chamam de desembaraço. 15% de imposto aos produtos ingleses que entrassem no Brasil. Liberdade para os ingleses praticar a sua religião no território brasileiro. Lembre que os ingleses eram protestantes. Além disso, acabar com o tráfico negreiro no período de 3 anos. Após essas condições todas, nós aceitamos e a Inglaterra nos reconhece como independente. Bom, além dessas questões todas, nós temos que pensar na primeira Constituição brasileira, a de 1824. Uma Constituição, lembre, outorgada. O que seria outorgada? Bom, outorgada é o seguinte, uma Constituição